Quartel Canvete Produções apresenta Os Cavaleiros do Zodíaco, Gigantomaquia, a história de Mei, de Tatsuya Hamazaki e Masami Kurumada. Introdução: Orestes. Contam as lendas gregas que foi na famosa Acrópole que aconteceu a disputa entre a deusa Atena e Poseidon, o deus dos mares, pelas terras da Ática. Atena teria sido escolhida pelo povo como sua protetora, depois de fazer nascer uma oliveira na pedra nua. Em sua homenagem, os atenienses construíram um enorme santuário de mármore, originalmente pintado em cores vibrantes, em uma rocha de 800 metros de diâmetro. A Acrópole, ou Cidade Alta, ergue-se a uma altura de 70 metros da capital grega. Mesmo desbotadas pelo tempo e castigadas por séculos de história, as construções da Acrópole continuam a ser admiradas e reconhecidas até os dias de hoje como um dos maiores feitos da humanidade. É noite. Está fazendo menos calor agora, não é? Os cabelos cor de linho de Shun balançam com o vento no teatro a céu aberto. Ele faz o comentário bem baixinho, virando-se para trás, desviando seu olhar do palco para avistar a Acrópole. É verão. O sol custa a se pôr em Atenas. Nessa época do ano só começa a escurecer depois das 8 da noite, quando um tom de azul profundo se espalha lentamente pela cidade. Intensas luzes douradas se acendem na Acrópole, iluminando as colunas do Párteno, os baixos relevos e cada detalhe desfigurado pelo tempo. Sr. Nicole, obrigado por me acompanhar. Não por isso, Diz Nicole sorrindo. é sempre bom vir ao teatro. Nicole está sentado ao lado de Shun na plateia. É um homem elegante e simpático, apesar de sua roupa toda preta parecer um pouco pesada demais para o verão do mar Egeu. Com cabelos castanhos e um olhar tranquilo, é o que podemos chamar de um verdadeiro intelectual. Na verdade, eu convidei o Seiya, mas ele disse que ia morrer de tédio. Ora, trazer um moleque como ele a uma peça de teatro clássico seria jogar o ingresso fora. Shun sorri e seu rosto adolescente brilha na luz refletida pela pedra. Apesar de muito jovem, ele não tem o ar infantil da maioria dos garotos de sua idade. Os dois estão sentados lado a lado no ponto mais alto do auditório. O que você sabe sobre Odeon? Pergunta Nicole. Não muito. Construído em 161 a.C., o enorme teatro tem capacidade para 6.000 espectadores e uma acústica impressionante. Dá até pra escutar o som de uma moeda caindo no palco. Explica Nicole. Também é chamado de Odeon de Era dos Áticos, em homenagem ao político romano que doou os recursos para sua construção. Foi reformado depois da Segunda Guerra Mundial e hoje recebe artistas do mundo inteiro. Parece que o gosto dos gregos pelo teatro é o mesmo, desde a antiguidade até os dias de hoje. Comenta Shun. Aqui nós vamos ao teatro, como se vai em um jogo de futebol. Peças clássicas como as de hoje são geralmente apresentadas em teatros a céu aberto, sem correr muito risco de cancelamento por causa de chuva. Na Grécia, cerca de 300 dias por ano são ensolarados. Mas elas só podem começar quando as luzes se acendem, depois do pôr do sol, e por isso acabam bem tarde. Esse espetáculo tem 5 horas de duração. A noite vai longe. Todos os gregos, até mesmo as crianças, dormem muito, muito tarde. Este é o intervalo entre a primeira e a segunda parte da trilogia Auresteia de Ésquilo. Nicole quer saber o que Shun, um garoto japonês, acha do teatro clássico grego. Ah, muito interessante. Diz Shun. Acha mesmo? As obras de Ésquilo são grandiosas, sem dúvida, mas também podem ser bastante cansativas. Ésquilo viveu no século V a.C. e foi um dos 3 grandes autores de tragédias. Suas peças continuam a ser encenadas não apenas na forma clássica, mas também em diversas interpretações contemporâneas. A Auresteia se passa um pouco depois da Guerra de Troia, aquela de Ulisses, Heitor e Helena. O conflito é desencadeado por uma maçã de ouro dedicada à mais bela, atirada entre as divindades por Eris, a deusa da discórdia, e acaba de fato envolvendo a mulher mais bela do mundo, Helena de Troia. A primeira parte da trilogia se chama Agamenon. Nela, o personagem título, comandante-chefe dos gregos e rei de Micenas, oferece sua filha Ifigênia em sacrifício. A rainha Clitemnestra fica indignada e arma um plano para assassinar Agamenon com a ajuda de seu amante Égisto. O Seiya teria dormido só de ouvir essa explicação. Diz Shun.
Da próxima vez, tente levá-lo a uma comédia, daquelas bem vulgares. É o tipo que os garotos da idade dele gostam. Depois do intervalo, começa a segunda parte da peça, Coéforas. Nove anos se passaram desde a morte de Agamenon. Seu filho Orestes, que havia sido enviado secretamente a um país vizinho, jura ao oráculo de Delfos que iria vingar a morte do pai. O estilo da apresentação é fiel ao teatro clássico, com atores mascarados e os mesmos efeitos de palco da antiguidade. Orestes retorna ao seu país às escondidas para eliminar Egisto com a ajuda da irmã Electra e acaba encontrando a verdadeira assassina do seu pai, sua mãe Clitenestra. Clitenestra suplica pela própria vida. Orestes fica dividido por alguns momentos, mas não abandona a convicção de vingar a morte do pai, conforme ordenado pelo oráculo. Dei à luz a uma serpente! Diz a desesperada Clitenestra. Você matou quem nunca poderia ter matado. Por isso será condenada a um sofrimento que não deveria existir. Orestes golpeia Clitenestra com a espada, dizendo que ela não está sendo assassinada por seu filho, e sim por si mesma. A rainha Clitenestra cai morta, espalhando o vermelho do sangue pelo palco. Matricídio. Todos os olhares da plateia se voltam para o Orestes mascarado, ainda segurando a espada com a mão que matou a mãe. A notícia de seu ato hediondo chegará aos ouvidos das três Eríneas, as deusas da vingança, que o levarão à loucura na terceira parte da Oresteia. Mas tem algo de muito errado na apresentação de hoje. Nicol se levanta abruptamente, perplexo. No teatro clássico grego, um assassinato nunca pode ser encenado abertamente diante do público. É um tabu. A cena deve ficar implícita na narrativa ou acontecer fora do campo de visão da plateia. Pode-se ouvir o grito da vítima, por exemplo, mas é terminantemente proibido encenar a morte, os detalhes do crime. Nicol sabe que trair esta regra numa peça clássica seria algo inconcebível para uma companhia teatral grega, ainda mais numa apresentação no Odeon, e as coisas ficam cada vez mais estranhas. São dois? Sussurra Nicol, incrédulo. No palco agora estão dois Orestes, usando a mesma máscara. Desde quando o outro estava lá? De onde ele surgiu? O ator que interpretava Orestes até agora parece congelado pelo assassinato que acaba de presenciar. Mal consegue gritar quando seu outro eu vira a espada em sua direção e arranca sua cabeça, com máscara e tudo, num golpe preciso. O teatro vem abaixo. Não é mais uma peça. A tragédia hoje é pra valer. O público desperta da comoção causada pela apresentação, passando da ilusão para a realidade em segundos. O falso Orestes pula do palco e corre pela plateia, agitando a espada suja de sangue. Shun sente que aquela energia mortífera é dirigida a ele. De fato, o homem por trás da máscara se aproxima rapidamente do ponto mais alto do anfiteatro. A espada do assassino solta faíscas diante dos olhos de Shun, que se defende do golpe mortal com uma corrente que ninguém parece saber de onde surgiu. Ninguém entende também como um garoto franzino consegue conter todo o peso da força do agressor. Quem é você? Pergunta o falso Orestes, com seus braços musculosos e poderosíssimos saltando do traje de palco. O odor sutil que chega às narinas de Shun é o de uma fera faminta. Ele estica um pouco mais a fina corrente que, neste momento, contrariando toda a lógica e surpreendendo a todos, acaba reduzindo a pó a pesada espada de bronze. O assassino não parece se intimidar e passa a lutar com as próprias mãos. Shun é o único que consegue acompanhar seus movimentos ultra rápidos. Apenas Shun percebe quando ele se vira para Nicol e suspende o corpo do grego no ar, atirando-o com uma força sobre-humana contra uma parede de pedra. Mas nem mesmo Shun sabe onde está o agressor, alguns segundos depois, em meio à confusão e ao caos generalizado do anfiteatro. O garoto alerta mantém a posição de luta com suas correntes enquanto protege Nicol, nem sinal do Orestes mascarado, que já sumiu na escuridão da noite de verão em Atenas.
As vontades dos deuses, liberadas pelo universo no momento de seu nascimento, chocaram-se contra as fagulhas de vida espalhadas por toda a tarde e se abrigaram nas estrelas. Em Uranus, o céu, refugiaram-se as estrelas. Em Pontos, o oceano, teve início a vida. Ao som e ao ritmo suave do tempo, o mundo se desenvolveu, e nele todas as pessoas nasciam, morriam e tinham seu destino determinado pelas estrelas. E seguiram as estrelas o seu fluxo pela vida, e a vida pelo fluxo das estrelas. Antes que as próprias pessoas se dessem conta, foram surgindo aqueles que traziam em seus corpos as vontades dos deuses, eram receptáculos de suas almas imortais, seus profetas, ou os próprios deuses adquirindo existência terrena. Quando surgiam essas encarnações dos deuses, elas procuravam guiar o mundo de acordo com as suas vontades, confrontando-se e lutando entre si. Apareceram então guerreiros para proteger os deuses, também escolhidos pelas constelações. Havia também Atena e os sagrados guerreiros de Atena. O embate mortal entre os deuses pela supremacia do mundo se estendeu por espaços temporais inconcebíveis para a mente humana. Nos campos de batalha, Atena estava sempre cercada de jovens guerreiros que vinham de todos os cantos da terra para protegê-la. Eram jovens verdadeiramente dotados de coragem e força. Seus golpes cortavam o ar, seus chutes rachavam o solo. Esses guerreiros da esperança surgiam sempre que o mal ameaçava se espalhar pelo mundo, mas seus nomes se perderam no tempo e são ignorados até mesmo pela mitologia grega. Esses jovens lendários e esquecidos, os sagrados cavaleiros de Atena. Conta com as vozes de Bonifácio Gonçalves como narrador 1, Marcos Mirai como narrador 2, Pedro Yoshiaki como Shun de Andrômeda, Matheus Azevedo como Nicole, Heloíse Portugal como Clitemnestra, Lucas Saguista como Orestes, Kenzo Konozoe como Falso Orestes. Apresentação: Paulo Piazza. Direção: Lucas Saguista e Marcos Mirai. Edição de áudio e sonoplastia: Diego Piana.